Agora eu vou conversar com o médico oftalmologista de Araçatuba, Fabrício Teno Castilho Braga. Nós vamos falar sobre os cuidados que se devem ter com os olhos durante o inverno. Bom dia, doutor Fabrício, tudo bem? Sim, tudo bem. Doutor, os olhos realmente ficam mais vulneráveis nessa época do ano? Nessa época do ano tem uma diminuição muito grande na imunidade, na umidade do ar, e isso torna o olho muito mais vulnerável a problema sim. E quais são os principais problemas que ocorrem nessa época do ano? Tem um problema conhecido como síndrome do olho seco, que os médicos têm mudado um pouquinho a maneira de definir para a síndrome de disfunção lacrimal. E o que é o olho seco? Na verdade, a lágrima ela tem qualidade e quantidade. A diminuição da qualidade da lágrima, tornando o olho menos protegido pela própria lágrima, que essa é uma das funções dela, da lágrima, acaba levando à síndrome da disfunção lacrimal. Não se chama mais olho seco porque o olho não fica seco, então era muito difícil explicar para os pacientes que ele tinha olho seco, sendo que ele não estava com o olho ressecado. Então o problema é a qualidade da lágrima que não lubrifica o olho corretamente, é isso? A qualidade na maioria das vezes. Tem síndromes de disfunção lacrimal que a causa também é a quantidade de lágrima. Agora, o atendimento oftalmológico costuma ser maior nessa época por conta dessa síndrome? Quais são os outros problemas que ocorrem também? A própria síndrome da disfunção lacrimal já tem muitos sintomas, já é uma coisa que desagrada os pacientes. E por consequência dela pode haver também o aumento de conjuntivite alérgica, pode haver o aumento de astenopia, que é o cansaço visual que a pessoa tem quando fixa muito a visão, por exemplo, né? Então aumenta um pouquinho sim os atendimentos. Doutor, e quais são os sintomas do olho seco? Normalmente... Quer dizer, assim não é mais, não chama-se mais síndrome do olho seco, a gente né? pode continuar falando do olho seco, mas, por exemplo, o lacrimejamento é um dos sintomas. Então, um olho seco com lacrimejamento, ele não é mais seco, né? Correto. Mas, na verdade, a disfunção lacrimal tem um dos sintomas é o lacrimejamento, vermelhidão ocular, ardência, hiperemia, que é a vermelhidão, coceira, prurido, né? E embaçamento visual. Correto. E qual é o tratamento? Ou tem alguma forma de evitar esse problema? Normalmente, tem o tratamento com medicamentos, onde a gente usa lágrimas artificiais, alguns tipos de gel específicos para isso, estimulantes do aumento da qualidade de lágrima, em alguns casos anti-inflamatórios, dependendo da gravidade do quadro. Mas tem também algumas outras coisas que a pessoa pode fazer que não é a utilização de medicamentos, que são mudanças de hábito, né? Desviar o fluxo de um ventilador ou de um ar-condicionado, por exemplo, a utilização de umidificadores de ambiente em ambientes muito fechados, a altura que a pessoa deixa, por exemplo, a tela do seu computador. Se é uma pessoa que fica muito tempo no computador no decorrer do dia, também interfere. E então, qual a altura que o computador deve ser mantido? A altura então? Ela tem que ficar, a parte superior do computador, um pouquinho abaixo do ombro da pessoa, né? Porque, na verdade, quanto mais baixo está a tela do computador, mais para baixo você está olhando, menor é a fenda palpebral, é a abertura dos seus olhos. Então, conforme você deixa ela um pouquinho mais fechada, você reduz a exposição dela e ela perde menos lágrima. Doutor, e esse é um problema crônico ou não? Ele tem cura? Olha, ele é um problema crônico dependendo da situação. Algumas pessoas têm isso por questões ambientais, por questões profissionais, pelo estilo de vida. Agora, a disfunção lacrimal ela também pode estar ligada a outras coisas que pode ser crônico ou tratado, né? Por exemplo, algumas doenças, como síndrome de Sjögren, pode causar alterações de lágrima de qualidade, disfunção lacrimal, alterações de tireoide e a utilização de muitos tipos de medicamento, antidepressivos, alguns antihipertensivos também pode levar ao ressecamento ocular. Agora, quando que essa síndrome, que essa disfunção acarreta em complicações para o paciente? O senhor citou a conjuntivite, citou uma outra doença também? Isso. Quando é que isso acontece? Isso. Como a lágrima ela é responsável pela proteção do olho, por cuidar do olho, é ela que lubrifica o olho e deixa o olho numa condição adequada. A partir do momento que a gente não está nessa condição adequada, a gente pode ter as consequências. Uma conjuntivite alérgica, por exemplo, ela depende de outros alérgenos também. Mas quando o olho não está numa condição de base boa, piora, aumenta a possibilidade de incremento da conjuntivite alérgica.